Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Innovate Cash. Hoje recebendo um convidado muito especial, Felipe Nascimento, da Callface, correto, Fê? Perfeito, isso mesmo. Seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui no Innovate Cash. Prazer todo meu. Acertou no nome da empresa, acertou no meu nome. Todo mundo fala meu nome errado, né? A maioria chama de Fê, de Felipe, mas é Felipe com I. Mas já estou totalmente acostumado. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Obrigado. É que nem eu, ninguém me chama de Maíra. É Mayra, Maísa, Maiara. Aí quando eu vejo qualquer coisa similar, isso... sou eu, tá aqui. Então, já tá tudo certo. Mas, Felipe, pra quem não te conhece, tá vendo você, inclusive é a primeira vez, né? A gente quer te receber aqui mais vezes, mas é a primeira vez aqui no podcast. Conta um pouquinho quem é o Felipe, um pouquinho da sua trajetória até chegar na Callface. Claro. Bom, muito prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É sempre bom conhecer gente nova, gente que tá trazendo soluções pro mercado, abrindo esse espaço, né? Pra gente desenvolver essas relações. Eu gosto muito dessas oportunidades. Obrigado. Em nome da Callface também. Muito obrigado. Bom, eu tenho 40 anos de idade, Não parece. Não parece? Parece que tem um pouco mais, né? Os cabelos brancos. Eu quis dizer um pouco menos. Os cabelos brancos não deixam mentir, né? São pelo menos aí 20 anos já na área de tecnologia e na área comercial. Então, minha carreira vem bem pautada nisso. Formação técnica, formação na área de dados, formação na área bem exatas e com um desenvolvimento profissional na área de vendas e de marketing. Então, eu consegui unir os dois mundos ali, na minha opinião, muito perfeito, onde a gente consegue trabalhar com dados na área de vendas e de marketing e construir essa minha carreira aí em algumas multinacionais, como Brother, Samsung, Simpress, no Brasil. E desde 2019, mais ou menos, eu engatei a minha vida literalmente nas startups. Então, resolveu empreender. Resolvi empreender. Eu sempre fui intraempreendedor, sempre gostei muito desse cenário. E falei, poxa, se eu quero mesmo, né, fazer algo que seja solução para o mundo, algo que resolva um problema do mundo, eu preciso tomar uma atitude. Aí, ali em 2019, eu comecei a empreender, comecei a estudar realmente os mundos das startups. Sim. Fui para o Vale do Silício, fiquei um tempo lá, fui entender as dinâmicas das grandes empresas, o que é resolver um problema global, o que é resolver um problema real da vida de uma pessoa, de uma empresa. E agora eu estou na minha terceira empresa, né? Que então, legal. Eu fundei a Climb, ela era uma empresa que trabalhava mais ou menos ali como um Uber de vendedores. Então, a gente juntava vendedores ao redor do mundo, do Brasil, principalmente, treinava, capacitava e conectava empresas que precisavam de vendas locais, principalmente de porta a porta. Que legal! Nessa mesma onda, eu fui CEO da Field. Field também era uma empresa de força de vendas. Legal. Era um aplicativo que se conectava com RPs para que esses vendedores de campo conseguissem também fazer a sua dinâmica de venda de na ponta. E aí, desde março de 2025, eu assumi o desafio de ser CEO na Callface. Callface é uma empresa que já tem 5 anos. Legal. É do grupo IVE, onde eu também fui CEO da Field, né? E a Callface é uma empresa muito interessante, porque ela nasceu ali para resolver um problema de telefonia. Sim. Pensa, por exemplo, uma loja de varejo que tem 100 lojas espalhadas no Brasil inteiro. Então, a empresa, ao invés de contratar uma telefonia para cada uma dessas lojas, sim, contrata a Callface. A gente tira tudo aquilo que é físico, né? PABX, servidor local, transforma numa solução digital e resolve o problema de ramagem, de telefonia, de 0800 dessas empresas. Nasceu assim. Que legal. E com a minha chegada, a gente construiu uma plataforma chamada Callface AI, que além de levar essa tecnologia de telefonia, a gente agrega inteligência artificial na transcrição dessas conversas, já integrando com os principais CRMs de mercado. Sim. Então, a minha jornada é isso. É dados, venda, tecnologia, marketing, tudo voltado para que as empresas consigam vender mais e que eu tenho essa sensação de estar resolvendo problemas reais da vida das pessoas. Com certeza, falando até como liderança, né, de empresa, que é uma dor que a gente, né, por muito tempo teve na Innovate. Até falando assim da Callface, o que você entende que a principal dor, né, a grande diferença, até inclusive quando você fala... Porque empresas de telefonia a gente sabe que tem várias no mercado, mas... E você falou, ali, achei fantástico, a questão da integração com a inteligência artificial. Então, a gente fala, não é a inteligência artificial o básico, né? Numa camada básica. É ela operando dentro de uma solução que entrega uma relevância para o mercado. Isso, primeiro, parabéns. Até voltando, antes de fazer a pergunta, eu acho sensacional. Quando o empreendedor, ele quer empreender não para ganhar... Que a visão dele não tem o primeiro pilar, seja ganhar dinheiro. Porque, às vezes, infelizmente, né? A gente vê muitas empresas crescendo, dá um boom e depois cai justamente
justamente porque a pessoa colocou como principal valor o dinheiro. Não, eu preciso sair da empresa porque só meu chefe estava ganhando dinheiro e eu vou abrir uma empresa e vou ganhar dinheiro sozinho. E aí, infelizmente, a gente sabe que eu fracasso. Então, ver a tua jornada de você falar, não, quero empreender, mas eu quero levar algo relevante para o mundo. Então, isso eu chamo de legado, né? Então, que é muito, muito bacana. Então, primeiro, parabéns. E falando da solução em si, então, você sai de uma camada de telefonia tradicional, enfim, que já resolve muita coisa, entrega e faz a integração com o AI. O que você percebe na prática? Qual a grande dor você percebeu que você foi solucionando dentro das empresas? Eu vou dar uma resposta um pouco mais complexa sobre isso, favor. tá? E talvez soe até como filosófica, né? Adoro! Porque as culturas das empresas e as jornadas das empresas são construídas por pessoas. Tecnicamente, é isso que acontece. As empresas têm a sua cara, têm a sua cultura através dos seus fundadores, através das pessoas relevantes que levam aquela marca adiante. E 99% disso acontece através dos relacionamentos e das conversas, né? E todo tipo de conversa gera muito posicionamento e insights. Porém, essas conversas são dados jogados no lixo. Sim. Porque a maioria das empresas, e eu posso colocar ali 90% das empresas, não registram nenhum tipo de conversa. Seja uma conversa igual a gente está tendo agora, seja uma conversa através do telefone, seja uma conversa através do WhatsApp. Essas informações estão dispersas e não viram dados. Sim. Então, automaticamente, aquilo que foi gerado como cultura não tem validador de indicativos, de indicadores, que aquela cultura é válida, que aquele posicionamento é válido, que aquela empresa tem a voz. Que legal. E um dos nossos slogans é assim, dando voz às empresas. Que legal. Não necessariamente só para você falar, mas que você saiba o que você fala, o que o seu colaborador fala, o que falam de vocês. Daquilo, né? Exato. É a identidade, né? A conversa é a identidade. Então, todas as relações, sejam elas comerciais, de suporte técnico, passam pela voz ou passam pela troca de uma mensagem. E quando a gente entendeu que se a gente gerenciar esse dado de forma efetiva e correta e antecipar as decisões para as pessoas, além delas identificarem de fato que as empresas têm voz, quem são, como falam aquelas vozes da empresa e como elas se posicionam, eu tenho a antecipação de posicionamento. Entendi. Eu sei o que o meu cliente me procura, eu sei por que ele me procura, eu sei como eu abordo o meu cliente e por que eu abordo o meu cliente e transformo isso em decisões, em dashboards, em dados, que as empresas conseguem evoluir muito mais. Então, eu resolvo um problema lá do legado, como você comentou, de telefonia, que é commodity, que é chato. Assim, não é sexy falar de telefonia. Não mesmo. Né? É um problema, geralmente, que você lembra. Ou quando você tem um custo muito alto. Quando para de funcionar. Ou quando para de funcionar. Teoricamente, é isso. Então, entrar nesse mercado de telefonia é aquela boa e velha briga por preço. E isso não resolve a vida de ninguém. Né? Então, quando a gente traz essa camada de inteligência para a nossa solução, eu potencializo muito a identidade da empresa, não da Callface, mas dos nossos clientes, a postura deles no mercado, de como identificar a melhor postura, como fazer o melhor script de vendas, como fazer o melhor copilot de vendas ali com a nossa IA e principalmente como enxergar o posicionamento dela no mercado. Então, isso é muito interessante, tem dado super certo. E aí você percebe que não é uma solução de telefonia. Por todos os pilares que você trouxe aqui, você resolve, assim, 1 milhão de problemas que a maioria das empresas tem. E talvez um dos grandes, que inclusive, quando a gente implementou o CRM há muitos anos atrás na Innovent, era a dificuldade do vendedor preencher o CRM. Total. Tipo assim, ele até, obviamente, ele fala com o cliente, ele manda mensagem para o cliente, ele liga, mas aí, obviamente, você fala com 15 clientes durante o dia. Daqui uma semana, você não vai lembrar o que você negociou com o Rodrigo, com o Felipe, uma semana, 15 dias atrás. Então, implementar a cultura de preencher CRM é um grande desafio. E pelo que você está me falando, obviamente, eu sei que resolve várias dores, mas talvez uma camada que parece boba, simples, mas eu tenho certeza que é a dor da maioria das empresas, principalmente por conta de tempo. Não vou nem falar que não é a mentalidade do vendedor. Mas o vendedor, obviamente, ele quer falar com o maior número de clientes possível, porque ele sabe que tem uma meta ali a ser atingida, mas então tem a questão do tempo. Então, total. A solução, eu tenho, olhando assim, brilha muito os olhos, por isso que eu fiz questão, né, de ter você aqui com a gente para levar essa informação, levar essa solução para os nossos clientes, para as empresas dos nossos clientes. Então, a gente não está pensando só no nosso cliente. O nosso cliente, ele tem os clientes deles, né? Então, assim,
acho que isso acaba... É uma rodinha girando de informação, de conteúdo de qualidade que eu gosto bastante. E aí, falando do meu legado, do meu propósito, é levar informação levar informação de qualidade. Mas eu percebo que essa dor primária, que eu diria assim, tudo bem, questão de posicionamento, uma série de outras coisas, qualidade na ligação, mas você percebe muito, eu tô falando besteira, mas é uma dor do vendedor realmente ter a cultura de preencher o CRM, a cultura e o tempo para preencher o CRM? Não é uma dor, é a dor. Essa é a realidade. Quando a gente vendia só telefonia, nosso ICP, a pessoa que a gente se relacionava para fechar negócio, era ali o gerente de TI, o gerente de infra, quem trabalhava realmente com uma solução técnica na prática. Quando a gente trouxe essa camada de inteligência artificial, mudou totalmente o nosso relacionamento com o cliente. A gente passou a falar diretamente com gestores de venda e gestores de marketing, líderes comerciais e até os donos da empresa que precisam acompanhar mais de próximo ali, né? A área comercial. Por quê? A gente, por estar integrado aos principais CRMs de mercado, a gente resolve algumas dores. Primeiro, a dor do principal influenciador. Quem é o influenciador hoje? O vendedor. Sim. Muitas empresas gastam horas e horas e dinheiro, milhares, até milhões, para implementar um CRM. Sim. E a primeira coisa que eu sempre falo com todos os clientes que a gente conversa, assim, CRM não é ferramenta. CRM é cultura. Exatamente. Se você não tem a cultura do relacionamento com o seu cliente, se você não tem a cultura de gerenciar todas as atividades, não é a ferramenta que vai fazer isso o milagre, né? Tipo, porque eu vou contratar o CRM mais top, o mais caro do mercado que vai resolver. CRM vazio não faz sentido. Né? Exatamente isso. E a gente percebeu uma brecha de mercado muito importante. Um vendedor que faz, em média, ali 20 ligações ou 20 contatos por dia, ele gasta, em média, 2 horas diárias para preencher um CRM. Nossa. Nenhum vendedor quer parar de vender para preencher o CRM. Então, o vendedor olha o CRM... Pessoal, 20 anos trabalhando na área de vendas. Eu não gosto de preencher CRM. Ninguém gosta de preencher CRM. Isso é tão latino e tão brasileiro... que não vai ser mudado. Exatamente. Infelizmente... Não adianta você querer inventar a rodinha agora, pensar numa solução que vai passar por cima desse problema. Não, vamos atuar nessa dor. Não vai. Então, o vendedor olha para o CRM como um detrator. Aquilo vai atrapalhar o meu dia, aquilo vai fazer com que eu venda menos. E por mais que a gente queira que seja diferente, isso não é diferente. Exato. E a Callface entrou numa camada que resolve a vida do vendedor e resolve a vida do gestor. Que maravilha! Porque quando eu estou falando no telefone, quando eu estou numa videoconferência ou mandando mensagem do WhatsApp, todas essas conversas, elas estão integradas na plataforma, passando por uma IA especialista em vendas, onde ela vai fazer o resumo, a sumarização da conversa, as palavras-chave, os contornos de objeção e o to-do, o que eu faço depois dessa atividade. Então, eu estou aqui em 1 hora de reunião com você. Quando eu finalizei essa reunião, todas essas informações vão ser automaticamente preenchidas no CRM. Olha só que então, além de trazer todos os dados necessários para uma tomada de decisão, eu estou potencializando o uso do CRM. Então, você investiu no CRM e seu vendedor não usa, se ele conversa com o cliente, automaticamente essa informação ela vai ser preenchida no CRM. Então, traz vantagem para o vendedor, que tem segurança na informação que ele está passando ali e gerando dados decisivos. Vantagem para o gestor, que tem a visibilidade do que está acontecendo. E vantagem para a empresa de CRM, que a própria ferramenta dela é potencializada com o uso da Callface. Então, a gente conseguiu ali fechar um ciclo muito interessante para as áreas de vendas e áreas de relacionamento com os clientes. E aí, você falou que ajuda o vendedor, o gestor, mas também a empresa do CRM. Porque, exatamente. Porque hoje a empresa está buscando uma solução CRM que não só buscando um vendedor qualificado, mas um CRM que ajuda. Então, assim, para a empresa do CRM também faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, assim, muito bacana. Adorei a estratégia. Quando a gente fala muito de vendas, e principalmente quando a gente fala muito de IA, é muito comum puxar o tema de produtividade, né? É muito comum. E a gente conseguiu casar 2 coisas interessantes. A produtividade e a inteligência. Porque se eu economizo 2 horas diárias de um vendedor, eu economizo 1 dia útil na semana dele. Então, se ele tem 1 dia útil para produzir mais, vendendo mais, consequentemente, ele vende mais. Influencia na performance dos números da empresa. 100%, total.
E a nossa IA, ela não é só uma IA de produção. Ela ajuda o vendedor a vender melhor. Então, ela trata o script de vendas, ela traz um scorecard do que ele está falando, se ele usa exatamente as palavras corretas. Sim. Ela traz toda a junção do que eu ouvi e o que eu devo responder como controle de objeção. E ela já preenche o CRM. Então, ela é inteligente, além de muito produtiva. E isso, para a área de vendas, é um ganho absurdo de performance. Agora, uma pergunta leiga. Você me falou aí, me trouxe um insight. Então, por exemplo, se a IA vai estar monitorando ali as respostas do vendedor, ela vai conseguir trazer, por exemplo, até um tipo de... Não sei se o relatório é a palavra certa, mas um tipo de feedback, até mesmo nos pontos a melhorar da abordagem, do contorno de objeção do próprio vendedor? Sim, exatamente isso. A ideia... Essa parte eu não tinha, né? Quando eu conheci a solução, eu não tinha prestado atenção nesse porque toda semana tem uma novidade. Tem uma novidade, boa. O bom de startup é isso, né? É uma empresa viva e a gente, com essa proximidade do cliente e analisando todos esses dados, a gente consegue entender qual que é a melhor feature para uma próxima sprint do nosso time. Sensacional. Isso é muito legal, porque o nosso principal público é esse. Ou é uma empresa que está atendendo ligações de um suporte técnico ou um comercial receptivo e precisa dessas análises mais rápidas para respostas mais precisas, ou é um vendedor, um SDR, um BDR fazendo ligações ativas e cold call que precisa de um direcionamento de venda. Então, essa área de comunicação a gente adaptou muito bem, de qual que é o scorecard e o que ele deve ser feito ali através de uma conversa de estou seguindo o caminho certo ou preciso melhorar nesse ponto. Até para gamificar a própria jornada do vendedor. Eu ia falar isso, né? Porque hoje, se a gente falar de soluções que tá dando resultado, até mesmo para o time interno, pensando agora também para os nossos clientes que quer melhorar a experiência do colaborador interno, é gamificação. Não tem para onde correr. Exato. E aí a gente até estava falando de um super parceiro aqui, deixando um abraço pessoal da Peoplefy também, o Cris, a Ju. Cris, pra Ju. Com certeza. Douglas. Exato, Douglas, papai recentemente. E aí, por exemplo, de novo, não basta só a solução de gamificação, mas tem que ter uma gestão fácil de ter como que eu vou premiar de alguma forma esse colaborador. Então, tenho certeza que isso já vai resolver. Mais um problema, entre aspas, mais uma dor que a solução vai resolver. Porque de repente, até estava falando com o Cris e com a Ju na época, às vezes o que é interessante para você de bonificação, uma viagem, por exemplo, para mim, que nem o meme agora, quer me sequestrar, me chamar para viajar. Mas de repente, para você, sei lá, é o jogo de futebol, não sei o que, é um ingresso para o cinema. Claro. Então, assim, são coisas que, de repente, monitorando o comportamento daquele vendedor, porque é natural, quem é vendedor de verdade, tá na linha, vai gerar rapport com o cliente, vai falar dos interesses dele, né? Não vai chegar já oferecendo a solução. Claro. Vai querer entender um pouquinho qual que é o perfil do Felipe, quais são os interesses, e naturalmente a solução vai entender esse comportamento do próprio vendedor e vai ajudar na tomada de decisão do que propor de brinde, de bonificação que vai atrair esse vendedor. Porque, às vezes, de novo, a gente na Innovate fazia muito isso. Vou dar um voucher viagem, vou dar um voucher não sei o quê. E aí, aos poucos, inclusive, com a solução do pessoal, a gente começou a entender que tem que separar. O que é interessante para você não necessariamente vai ser um motivo que vai me fazer ter um gás a mais para trazer mais resultados. Sim, infelizmente, o ser humano é baseado em recompensa, né? Normal, né? A gente o que eu vou ganhar fazendo isso, Ainda mais na área de vendas, né? Principalmente. E aí as pessoas acham, não, é ganhar mais dinheiro. Se eu pagar mais dinheiro. Não necessariamente, porque às vezes ele sabe bater a meta dele ali. Mas se você traz um detalhezinho, que nem esse final de ano, uma das campanhas foi para um público específico um voucher direito de viagem. A galera, final de ano, quer viajar, quer passear com a família. Deu super certo. Mas dependendo da época, dependendo se é o público administrativo, já não é isso. A galera do administrativo já tem um outro perfil, já tem um outro tipo de bonificação. Então, essa análise de comportamento, tanto do vendedor quanto do cliente, eu achei sensacional. Isso é muito legal e resolve um problema bom nas empresas, que é o problema do super vendedor. Então, pega essa jornada, né? O vendedor é aquele que já está na sua jornada gamificada e está ganhando seus prêmios, sua bonificação, e ele está muito disparelho do resto do time. Sim. Então, a maior carteira é dele, a maior jornada é dele, os maiores clientes são deles, porque ele sabe se relacionar com esses clientes e atinge esse objetivo. E muitas pessoas perguntam, né? Como que eu faço para vender igual aquele vendedor?
Ou qual que é o processo que aquele vendedor desenvolveu para chegar naquele ponto. Como que eu vou metamodelar esse vendedor? Como eu vou metamodelar esse vendedor? E a nossa IA faz justamente isso. Como ela analisa esse supervendedor e ela tem os resultados dele, ela consegue sugerir esses insights de jornada. Ó, se tem alguém fazendo tal atividade, de tal forma, respondendo os questionamentos do spin selling nessa jornada, e atingir esse resultado. Então, se você adaptar a sua jornada assim, a probabilidade de você atingir esse resultado também é grande. Não sei se você conhece, tem a história do supervendedor da Mercedes-Benz, né? Para ganhar o carro, acho que eu lembro. Você lembra? Há muitos anos atrás, até hoje, né? Mercedes-Benz é um bem valioso de imagem e de valor, né? Sim. Então, toda a venda dela é muito analisada, porque é um público de ticket muito alto, específico e tem que manter esse CAC por muito tempo. Ele tem que retornar logo. Foi muito difícil conquistar aquele vendedor. E aí fizeram uma análise de várias lojas ao redor do mundo e encontraram o melhor vendedor da Mercedes-Benz em uma dessas lojas e foram entender o comportamento dele. E era algo assim, muito gritante. Na loja que ele estava, especificamente, ele sempre batia 200% da meta e era o dobro do melhor segundo colocado. Nossa! Né? E ao redor do mundo, ele também estava muito acima dos outros vendedores. E aí começaram a analisar o comportamento dele de vendas e não conseguiram identificar nenhum ponto fora da curva do comportamento deles de vendas. Ele não estava fazendo nada diferente. Não estava fazendo nada de muito diferente. E aí começaram a analisar os clientes que ele fechou negócio. E foram atrás de todos os clientes ali daquela faixa de análise ali que eles fecharam o negócio. E aí perguntaram uma série de fatores, uma série de perguntas, mas uma pergunta principal fala assim, o que te fez sentir confiança ou o que te fez avançar na conversa com o vendedor X? E todos, unânime, falaram, foi o aperto de mão dele. Você tá de brincadeira. Foi o aperto de mão do vendedor que trouxe confiança, que me mostrou seriedade na empresa, que mostrou que aquele vendedor representa aquela marca, que aquele vendedor, de fato, tá com um legado de uma marca histórica inglesa, alemã, e trouxe todo aquele contexto, né? E aí começaram a analisar o aperto de mão desse vendedor. Então, a Mercedes-Benz fez uma análise de dados em cima do aperto de mão. Pressão do aperto de mão, quanto tempo segura a mão, se a outra mão você segura no pulso, se você olha no olho, quanto tempo você olha no olho, se você aperta e você puxa a pessoa para perto de você para mostrar que você está no controle. Toda uma jornada do padrão do aperto de mão da Mercedes-Benz. Então, aquele vendedor criou o padrão Mercedes-Benz. Depois dessa análise e treinamento para o time, as vendas cresceram 57%. Os outros começaram a performar. Então, uma análise de como um vendedor trabalha, através de dados e comportamento, é super relevante para mudar o ponteiro da empresa. Para não ficar refém de um vendedor, mas tornar aquele processo um padrão, um roleplay na prática. Escalável no processo de vendas. E isso muitos anos na área de venda, eu falei, cara, isso é um dado muito relevante. Exato. Porque você tira a responsabilidade do ser humano, achar que a venda é só acaso ou a venda é só um dom. Tem toda a área relacional, tem toda a conexão, mas é possível medir muitas atividades dessa e muitos comportamentos desses. Então, esse é um caso assim que, se a gente conseguir colocar na prática, como a gente tem feito, eu tenho lá um cliente nosso que tem 20 vendedores, o top 3 dele é muito discrepante do restante. Então, a gente replica esse modelo, essa metadados, né? Essa metamodelagem para ele, automaticamente ele vai crescendo em performance de todo mundo e o ponteiro da empresa gira no total. Porque quando um vendedor vende mais e gira o ponteiro da empresa, é a gotinha de sangue pro tubarão. Exatamente. Né? Um vendedor, quando ele vendeu mais hoje, ele não quer baixar essa régua dele. Não ele quer vender mais de novo e vender mais de novo. Isso vai puxando uma cadeia de efeitos que gira o ponteiro muito grande para a empresa, né? Exato. Então, ter esse vendedor como influenciador nosso nesse processo é muito legal e tem dado super certo. Nossa, muito bacana. Você falando, eu achei que o exemplo do carro era, na questão de gamificação, fizeram um teste, talvez você conheça essa história, onde primeiro falou assim, se você, né, a empresa, o melhor vendedor que atingir número X vai ganhar o carro, também vendedor de carro. E aí ninguém conseguiu.
Aí eles mudaram, nossa, mas caramba, como assim? Um carro zero, né? Todo mundo. Aí fez o contrário. Maior incentivo Maior que esse, incentivo. né? Fizeram o contrário. Pegou entre aqueles que performaram, que, né, não atingiu a meta, mas se saiu bem, e deu o carro para ele. Falou assim, ó, se você continuar batendo chegar nesse nível, você não perde o carro. E aí, ou seja, era a mesma meta que ele tinha que chegar para ganhar o carro. Ele conseguiu, não atingiu. Agora que ele tem um carro, ele conseguiu manter aquela performance de venda para não perder o carro. É muito o que você falou agora há pouco, né? Quem está vendendo perfeito. Não quer. Então, assim, até baseado um pouco nisso também, a gente começou a mudar internamente, pensando não fazer para ganhar, mas fazer para não perder. Pra que aí muda para reter, que é também voltado para cliente. Tipo, não é o que a gente vai fazer para trazer, talvez não obviamente, a gente tem foco em trazer o cliente, mas assim, quais são as estratégias que a gente está fazendo internamente para manter os que a gente já tem? Porque às vezes é um erro também do mercado, né? Você que tem muita experiência, é olhar muito para fora. Não, como que eu vou fazer para trazer novo cliente e tal? E às vezes esquece um pouquinho dos clientes dentro de casa, né? Sim. Então, tanto que na Innovate, uma das estratégias para esse 2026 são masterclass, né? Então, legal. Assim, para os clientes nossos clientes de recorrência, que tá ali junto com a gente há muito tempo, que não só o podcast, agora o podcast que já entrega muita informação de qualidade, né? Pessoas como você trazendo várias dicas como essa. Tá legal, não tá, Rô? O que você tá achando? Muito bom, né? Agora a gente vai expandir para uma masterclass. Então, assim, um ambiente fechado, controlado. Legal. Inclusive, quero deixar o convite para você, se você topar. Com certeza. A gente vai reunir ali os clientes que tá com a gente há muito tempo, que tem ali sua solução de recorrência, para analisar internamente as principais dores que ele tem. Porque, de novo, a gente está falando aqui de dores num geral. Provavelmente, quando a gente pega ali uma sala fechada com 30, 40, né, CEOs, pode ser que as dores daquele público é um pouco diferente. Sim. Então, já como você que é nosso cliente, já pode aguardar o contato aí do nosso time de CS, que você vai ser convidado aí para os próximas masterclass com profissionais, né, como o Felipe, para entregar esse tipo de solução. Então, a gente percebe a importância de fazer de tudo para manter o cliente, assim como manter os vendedores engajados. Isso E tem mais um dado sobre isso, assim, você ganha 7 vezes mais vendendo para o cliente da base do que para um cliente novo, né? Até porque é muito barato, custo zero você, né? Exato. Vender para o cliente da base do que você ter que investir a compra, entre aspas, né? No bom sentido, para trazer um cliente novo, né? E a teoria do balde furado, né? Não adianta você trazer mais e mais clientes e não reter, e não reter o seu cliente da base. Tem até grandes empresas, estava vendo uma análise esses dias, de empresas de telefonia mesmo, assim. Uma das grandes empresas de telefonia trouxe 10% de crescimento de novos clientes, e perdeu 2% de novos clientes. Nossa. Só que esses 2% em faturamento representa mais era maior do que os 10%, então ela teve um prejuízo, não cresceu, né? Ela trouxe 10% de novos clientes, mas no bottom line ela teve menor faturamento porque teve 2% de churn. Exato. E uma segunda colocada, ela trouxe 6% ou 7% de novos clientes e teve menos de 1% de churn. Ela aumentou muito o faturamento dela versus a outra. Então, não necessariamente trazer mais faturamento faz você ter mais lucro na sua empresa. Então, a estratégia de reter clientes é muito importante mesmo. Assim, na linha final, o que conta mais a longo prazo do seu LTV é o quanto você retém esse cliente dentro de casa. Exatamente. E soluções como essa, com certeza, ajuda. Mas eu não posso deixar de falar de segurança, Fê. Claro. Porque, assim, querendo ainda mais, né, a gente que lida muito ali com os principais parceiros do mercado que entrega segurança, a gente também tem esse cuidado, né, de levar isso para os nossos clientes. A gente está falando de a solução em si, não tenho dúvida o quanto é sensacional, mas traz para a gente também, quando a gente pensa em LGPD, todas essas questões envolvendo segurança, porque você está gravando ali, né? De repente o cliente trouxe uma informação sigilosa, porque ele está querendo, o vendedor daquela empresa está oferecendo uma solução para ele, e é natural ele abrir dores, né? Abrir informações internas da empresa. Então, Claro. Eu não posso deixar, acho que você entende, a gente não pode deixar de falar nas camadas de segurança. Como que vocês pensaram, né, estão olhando para esse quesito de segurança para a solução? Claro, isso é o passo zero. Né? A gente não começa, ou não é possível colocar uma solução dessa no ar sem ter os critérios de segurança super bem definidos e aplicáveis. Então, hoje a gente tem uma sequência ali de atividades muito voltadas para a segurança, extremamente relevantes. Só para você ter ideia, a gente tem mais de 10 milhões de minutos de voz
gravado. Né? Mais de 10 milhões de minutos de conversas super relevantes. Dentre delas, hospitais, Sim. advogados, universidades, varejo, contabilidade, serviços em geral. Então, são informações relevantes e criteriosas. Estamos dentro de todas as jornadas e regras da LGPD. Então, além de proteger os dados dos nossos clientes, a gente protege os dados dos clientes dos nossos clientes. Né? Nós somos parceiro Azure, como eu comentei com você. Legal. Então, a gente tem toda a camada de segurança Microsoft em algumas etapas desse ambiente. Sim. Em algumas outras etapas de ambiente, também somos parceiros AWS, com outras camadas de segurança que circulam ali, tudo em nuvem, né? Os nossos clientes têm uma série de fatores de ambientes customizados e dedicados para eles. Então, por mais que seja um cenário produtizável através de um modelo de SaaS, toda uma segurança hoje, uma estrutura de SaaS está destinada para os nossos clientes. Legal. Então, o que ele fala, ele tem acesso para consultar os dados, para consultar a voz, para consultar o que foi conversado, o que foi integrado no CRM dele. Toda essa parte da integração, ele tem controle também, então o cliente tem visibilidade do que está acontecendo e tudo isso num ambiente isolado, sem nenhum tipo de compartilhamento de informações entre clientes. Entendi. Né? O que a gente tem como propósito para melhorar o trabalho de dados é uma estrutura de data mesh. Então, qualquer análise que a gente faça de índice de mercados, eu não trago informações sensíveis. Então, eu sei quem são homens de 30 anos que ligam para empresas de advocacia. Eu sei quem são mulheres de 40 anos que procuram vagas em universidades. Esse nível de dado a gente pode trabalhar porque é totalmente seguro. Mas CPF, nome, informação e dados sigilosos, conversas específicas, nenhum tipo de informação nesse nível é trabalhado ou divulgado. Entendi. Tranquila. Quer conversar com a gente. Até ela tá gostando do papo. Muito legal. Isso traz uma tranquilidade, porque às vezes você fala, caramba, mas... Porque às vezes tem o medo de falar, nossa, mas então, literalmente, as minhas conversas estão sendo gravadas? Sim. Mas calma. Né? É nesse sentido de novo, a solução tá aí... Lógico, infelizmente tem algumas empresas, pessoas, não empresas, mas pessoas mal intencionadas que, obviamente, pode querer tirar proveito. Por isso a importância de alguém com tanta experiência no mercado como você estabelecer uma empresa com essas camadas de segurança que vai, assim, se a gente olhar só para a questão dos pilares das dores que resolve, é maravilhoso. Mas também eu percebo, também voltando, né, um tempo à frente da gestão de projetos, a gente percebe muitos clientes também preocupados com suas informações. E é natural, né? A gente já falou com pessoas que estava desenvolvendo soluções para o mercado, que se aquilo fosse vazado de forma antecipada, imagina, são milhões que seriam perdidos, né? Sem contar o processo judicial. E hoje é uma área estratégica, né? De segurança de dados, né? Sim. Hoje o dado, além dos dados em si, qualquer tipo de acesso à informação criteriosa ou acesso à própria plataforma e roubar essas informações ou fazer essa informação de refém, a gente tem um expertise muito forte nisso. Uma das empresas do nosso grupo também é uma empresa de segurança, então ajuda muita gente com essas parcerias, com essas análises, com phishing, com uma série de propósitos ali que deixa a gente sempre numa trilha de o nosso cliente não está correndo risco. Ou estamos mitigando todos os riscos que os nossos clientes estão sujeitos a passar. Porque, de fato, o mercado... Está num momento de ataques cibernéticos muito forte. Ainda mais com IA aí, né? A gente já sofreu ataques e a gente conseguiu proteger todos os dados dos nossos clientes. Falar que a gente não vai sofrer ataque ou falar que você não vai sofrer ataque. É mentira. Ninguém pode garantir isso. A gente tem que garantir quais são as brechas que a gente tem e quais são as camadas de proteção. E a atuação de vocês para resolver, porque às vezes é isso. Acredito que todo mundo em algum momento, todas as empresas em algum momento vai passar. A diferença é como que eu estou preparado para passar por isso, como os meus parceiros que estão ali comigo estão preparados para passar por isso, para resolver no menor tempo possível. Mas uma coisa que eu achei bacana, eu falei da objeção da segurança, que eu acredito que você deve ouvir bastante. O que mais que, às vezes, até aproveitando essa oportunidade para desmistificar um pouquinho, quais são as outras objeções que você percebe ainda? Talvez a cultura ainda do manual, de querer fazer a anotaçãozinha da reunião. O que você percebe de objeção nesse sentido? Muito normal, assim. Objeções são diversas, né? Assim, principalmente voltada para a nossa cultura, né? Cultura brasileira de sempre querer dar um jeitinho, sempre querer fazer do nosso jeito, sempre combinar alguma coisa por fora. Pessoal, mais uma vez, sou vendedor, viu? Fiquem tranquilos. Não tô ofendendo ninguém, é a nossa realidade. É isso que acontece. Então, parte um pouco daquilo, mas se eu falar alguma coisa que eu não posso, vai estar gravado? Sim, mas está gravado para a sua segurança. Exato. Para a segurança do seu cliente. Então, isso é um cenário que acontece principalmente
quando não é o decisor final que está participando do processo, né? Mas acontece. Quando são os decisores finais, eles entendem o quão criterioso é esse processo e quão importante é ter essa objeção. Outro ponto importante, assim, de cultura que a gente encontra como objeção mas eu já tenho uma telefonia. Por que eu vou mexer nisso, né? Mas eu já tenho algo que funciona, né? Para que eu vou mexer nisso? Não entender o valor desse cenário, Entendi. né? Não entender o valor dos dados. Então, hoje eu tenho... Uma boa parte dos nossos clientes são grandes empresas, grandes corporações, capital aberto, assim, são empresas grandes que, por mais que seja um trabalho longo de contrato e colocar essa solução para rodar, pelos compliance e tudo mais, são empresas que entendem o valor dessa solução. Mas boa parte dos nossos clientes são pequenas e médias empresas, né? Entendi. Tem mais de 200 clientes ali, mais de 30 mil usuários hoje, que boa parte deles estão sendo compostos por pequenas e médias empresas. Essa empresa, ela vê um bom argumento nosso na facilidade de implementar uma solução. Então, como eu tenho hoje uma solução plug and play, isso quebra muito a objeção. Uma das objeções são, mas implementar uma solução é moroso, é custoso, é um onboard longo, né? É um setup longo. Assim, você não tem setup, você assina aqui, você pagou, você deixar de pagar, você para de usar. Super simples, é um processo super transparente, né? Então, quando ele entende que os traumas que ele já passou com soluções complexas, ele não tem com a gente consegue quebrar uma objeção. E uma outra objeção muito comum qual que é o valor que eu tiro disso? Né? Então, a gente tem um trabalho muito educacional com o nosso cliente. Tanto é que a gente também lançou uma comunidade. O Cris faz parte lá com a gente, da comunidade da Peoplefy, chama Sales Takeoff, que eu trago no bate-papo como esse que você faz, pessoas que são da área comercial, da área técnica e da área de marketing, para trazer uma jornada de growth mais técnico, né? Então, hoje, igual eu comentei no passado, a maioria dos decisores de tecnologia ficavam responsáveis por demandas comerciais. Sim. E a nossa solução está resolvendo um problema comercial hoje, né? Sim. Embora resolva tudo, mas especificamente está resolvendo um problema comercial. Porque muitas vezes o cara de TI ali, infelizmente, não entendeu o valor disso para mudar o ponteiro da empresa, né? Então, a gente tem que convencer ou trabalhar muito bem as áreas comerciais para que eles entendam que a área comercial muda o ponteiro da empresa. E a tecnologia na área comercial não é necessariamente uma responsabilidade do TI. É uma responsabilidade de quem tem que mudar o ponteiro. Então, fomentar essa discussão com gestores comerciais de entender como soluções da área comercial são necessariamente responsabilidade dele. Sim. Né? Então, você tem que analisar o CRM, que melhor encaixa no seu fluxo de negócio e te dê um resultado melhor. Você tem que entender quais as ferramentas, os seus vendedores, os seus SDRs, seu pré-venda, o seu pós-venda, vai se encaixar melhor no seu dia a dia. Com uma telefonia que não caia, com uma integração de WhatsApp, com uma videoconferência que funcione junto com o seu RP ou com o seu CRM. Então, quando o gestor assume esse papel de não sou só um batedor de bumbo aqui, eu sou estratégico na decisão, a gente quebra bem essa objeção. Mas o Brasil é maravilhoso, né? Tem cliente de todo tipo, né? Tem objeções de todo tipo, mas a nossa IA tem ajudado a gente a contornar bem as objeções. Justamente, né? É uma coisa que eu achei bacana. E até te questionar, e se a empresa já tem uma solução de telefonia em cloud? Ela não tem toda a né? Os add-ons, né? Tipo a inteligência artificial, toda a estratégia, mas ela já tem uma solução de telefonia rodando em cloud. Por exemplo, usando a própria Microsoft, né? Toda ali, o Teams como solução de telefonia. Teria que trocar para quem já tem... Não, estou falando do Teams como exemplo, mas tem várias outras soluções aí no mercado que a gente conhece. Mas teria que trocar e usar toda a base da telefonia com todas as suas camadas de soluções? Ou dá para fazer tipo, qual a solução de telefonia cloud você já tem? X. Dá para trazer as outras camadas? Como que seria nesse sentido? Sim. Hoje a gente tem uma vantagem, por nascer na telefonia, de ter um custo de aquisição e um custo de minuto muito barato. Entendi. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente tem um pacote inicial nosso de R$119 com ligações ilimitadas, transcrição ilimitada e integração com CRM ilimitado. Então, só esse pacote já faz com que o custo operacional fique muito barato.
Mas quando acontece esse tipo de cenário, a gente traz para dentro de casa e faz essa análise. Eu preciso manter obrigatoriamente a minha operadora de telefone e conectar na sua operação. É possível? Sim, é possível. Não é um problema. Sim. Ele só foge da jornada self-checkout. Porque no self-checkout, onde ele compra direto, assina direto ali, tá esse modelo de produto. Aí passa por um vendedor nosso, um analista ali de projetos, entende como fazer essa integração e a gente consegue disponibilizar sem nenhum tipo de problemas. Ah, sensacional, porque às vezes poderia ser até uma outra objeção, no sentido, Claro. eu vou ter que largar tudo, começar do zero, aquela coisa Mas o toda. que acontece na prática é que a gente deixa os dois cenários disponíveis para o cliente medir. O que faz mais sentido? Porque de repente trocar 100% vai fazer sentido. Eu tava batendo na mesa, ele tava brigando comigo. Pronto, não vou. Mas de repente, porque se ele parar e analisar, talvez trocar 100% vai fazer muito mais sentido. Até a nível de preço, vai reduzir custo e ganhar eficiência, né? E aí ele centraliza também toda a comunicação em um fornecedor. Exato. Que ele tem confiança. E sim, se der um problema na comunicação, na integração ou no CRM, ele sabe onde procurar essa jornada, né? Porque em algum momento pode dar um problema na comunicação, que não gerou o áudio, para minha IA trabalhar adequadamente, para armazenar no local certo, sabe? Então, de fato, assim, a gente consegue trabalhar nos cenários, mas a gente sempre sugere um cenário ideal. Sim. O cenário ideal é que seja completo com a solução da Callface. Perfeito, sensacional, Fê. E aí eu queria pedir para você, quem quer conhecer um pouco mais como que funciona o processo comercial de vocês. Se hoje um dos nossos clientes quiser conhecer a solução, né? Conhecer, de repente, tem como bater um papo, como que funciona, qual que é o processo aí de adoção de vocês, até mesmo, eu tenho certeza que vai resolver as dores de muitos dos nossos clientes, mas como que é a sua jornada, como que eles poderiam fazer, Boa. já que infelizmente a gente está caminhando aí já para o final também. Pô, que pena, papo tão bom. Daria para ficar aqui o dia inteiro falando. É super simples. Se você acessar o site callface.ai, né? Você já cai ali na nossa landing page, fazer um cadastro rápido, você já tem o acesso à plataforma com um trial de 7 dias. Que legal. Então você pode entrar, testar. E o que tem nesse teste que é legal? Você pode fazer ligações limitadas, você pode já integrar com o seu CRM e ver esse fluxo da IA funcionando. A gente liberou agora também nesse teste um criador de agentes. Então você pode criar um agente lá diretamente que ele realize ligações para você. Caramba. Automaticamente, já com a voz, você escolhe voz masculina, voz feminina, define ali o script de ligações que ele coloca ali uma base de dados, né, um número dos telefones que ele vai acionar ou integra com o seu CRM. Legal. E ele vai sair ligando para você. Você pode testar isso, pode testar esse funcionamento durante 7 dias. Entendi. Né? Se você tiver alguma dificuldade, quando você fizer seu cadastro, algum vendedor nosso, né, ou algum SDR nosso vai entrar em contato com você para entender se seu onboard ali foi direitinho, se teve alguma dúvida e funcionou, ou se deu tudo certo, quando acabar esses 7 dias, algum vendedor vai entrar em contato com você, vai te passar um relatório, ó, nesses 7 dias você usou essas funções, você fez essas ligações, você economizou isso aqui, legal. Vai te passar esse feedback e vai entender se você quer continuar com a nossa jornada. Então, a gente é muito transparente, muito simples, muito dinâmico, isso que é legal, se você quiser contratar agora, você já testa, já usa, já sai usando. Não tem fidelidade no nosso contrato, isso é super legal, porque as empresas pagam e utilizam. Sim. Deixou de pagar, deixou de utilizar. Isso foi bem legal, porque recentemente a gente teve um churn. É ruim dizer isso? É ruim. Mas acontece. E aí ele veio perguntar pra gente, realmente eu mudei a estratégia da empresa, a gente vai deixar de fazer ligações, vai trabalhar de outra forma. Como é que eu faço para cancelar o contrato de vocês? Não, é só você cancelar o pagamento do cartão de crédito, tá registrado ali. Ah, não, mas eu tava com 2, 3 usuários aqui, eu só preciso cancelar. Falei, só deixar de pagar, não tem multa. É sério? Pra eu sair não tem dor de cabeça? Falei, pra entrar não tem, pra sair também não tem. Falou, olha, só de falar isso, quando a gente reestruturar, eu vou voltar a trabalhar com vocês. Você percebe que tem que ser a qualidade no antes, durante e depois também, né? Não adianta você querer prender o cliente ali, tornar o cliente refém da sua solução, porque depois em algum momento ele vai cancelar e nunca mais vai voltar, e nunca mais vai falar de você para outros clientes, né? Exatamente. Então, o nosso site tem essas informações, você vai conhecer um pouco a plataforma e vai acessar a plataforma. O que a gente fez foi muito isso. A gente não está trazendo muitas informações no site, porque já deixou o trial. E o trial deixa você fazer tudo. É você ligar. Você vai ter a experiência real pensa mesmo. o seguinte, você vai acessar lá, colocar seu telefone e seu e-mail. Você não precisa contratar uma linha telefônica. Você não precisa ligar para uma operadora telefônica, saber se tem um número disponível. Caramba. Você passa a ligar a partir do momento que você cadastrou. Que legal. Então, é super legal isso. Facilita essa interação de jornada. O LinkedIn da Callface,
todo dia, basicamente, tem muitas informações, muito conteúdo, falando sobre inteligência artificial, sobre comunicação, sobre vendas. Então, fica ali disponível também o @Calface. As redes sociais da Calface estão sempre super ativas. Nosso time de marketing é muito legal e traz novidades. Tem o meu LinkedIn, Felipe Nascimento, que eu sempre estou ali diariamente também trazendo novidades e informações sobre inteligência artificial e vendas, né? E o meu Instagram, que é Felipe Representa, também tem todo dia ali alguma coisinha nova ali sobre esse universo de vendas, tá? Muito bacana, Fê. Adorei o nosso bate-papo. Eu tenho certeza, de novo, a gente fala como missão da Innovent Solution em si, né? Junto com a Innovent Educacional, que trouxe, né? Está promovendo o Innovent Cash aí já há quase 3 anos, que é levar informação de qualidade com profissionais, com soluções como da Calface, que eu tenho certeza que torna muito relevante, solucionadores que eu tenho certeza que você que é nosso cliente tem com os seus clientes também. Então, sempre uma rodinha do bem ali funcionando, levando informações de qualidade. Muito obrigada, meu amigo. Foi um prazer te receber aqui. Por favor, volte. E também, para quem quer conhecer mais, siga lá as redes sociais que o Felipe trouxe. E também ele vai estar com a gente no Masterclass aí durante o ano. Pode contar comigo. E também, eu estava brincando com outro Felipe agora há pouco. Convidado também para ir para a Austrália, conhecer a frente lá que a gente tem trabalhado. A gente tem buscado fazer muito trazer inovações e levar também, porque às vezes tem soluções que funcionam muito bem lá, que pode ser implementado aqui e vice-versa. Então, a Innovent literalmente tem rompido aí barreiras. E para fechar com chave de ouro, a nossa plataforma já está em inglês e em espanhol também. Então, ela está pronta para ser utilizada e adaptada a qualquer região do mundo. Tá? Perfeito. Vamos falar disso depois, então. Vamos. Mais uma vez, obrigada. Foi uma honra te receber, uma verdadeira aula. Obrigada. Eu gosto muito de estar aqui na posição de aprendiz mesmo. Então, aprendi muito contigo, com a tua solução, com a tua experiência. Então, é um prazer ter te recebido. Prazer todo meu. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Todo mundo está em casa aí acompanhando. Obrigado aí pela paciência, aguentar até o final aqui, né? E fico aí disponíveis. Me procurem, me chamem lá no inbox, que eu sempre estou disponível para conversar com vocês. Perfeito. Pessoal, muito obrigada, né, por ter acompanhado a gente. Por favor, siga, se inscreva lá no nosso canal do YouTube para estar sempre recebendo as notificações dos próximos episódios. Então, não deixe de acompanhar. A gente sempre trazendo convidado de relevância como o Felipe. Então, muito obrigada pela sua audiência. A gente está muito feliz em renovar aí a temporada 2026 com conteúdo de qualidade. Então, eu tenho certeza que muita coisa boa a gente vai entregar esse ano. Então, não deixa de seguir o nosso canal, curtir e ativar o sininho. Muito obrigada e até o próximo episódio.